Livro de Ruth, capítulo 1. Elimeleque e a sua família em Moabe. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Ofa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi e Ruth vão para Belém. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: "Vão agora, e voltem, cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido." E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: "Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo." Mas Noemi disse: "Voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre, para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim." Então, de novo, choraram em alta voz. Ofa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: "Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela." Porém Ruth respondeu: "Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque onde quer que você for, irei eu. E onde quer que você pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você." Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: "Essa não é a Noemi?" Porém ela lhes dizia: "Não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu?" Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no começo da colheita da cevada. Ruth, capítulo 2. Ruth vai apanhar espigas. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: "Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso." Noemi respondeu: "Vá, minha filha." Ela se foi. Chegou ao campo e apanhava espigas,
atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: Que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: Que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado do ceifeiro: De quem é essa moça? O servo respondeu: Essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde amanhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: Escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: Por que o senhor está me favorecendo? E se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: Venha para cá e coma do pão. Molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos seus filhos, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: Deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que elas apanhem e não as repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu, até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: Onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado, e acrescentou: O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: Esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: É melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo, poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou. E continuou morando com a sua sogra. Ruth capítulo 3. Ruth e Boaz na eira. Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? Esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu:
Vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Rute foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Rute chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que, no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: Quem é você? Ela respondeu: Sou Rute, a sua serva. Estenda sua capa sobre esta sua serva, porque o seu é um resgatador. Boaz respondeu: Que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador. Mas ainda há outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem. Ele que eu faça. Mas se ele não quiser, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Rute ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse que ninguém sabe que uma mulher veio até a eira. Disse mais: Traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: Como se passaram as coisas, minha filha? E Rute lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: Ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: Não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: Espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso, ainda hoje. Rute, capítulo 4. Boaz casa com Rute. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele chamou: Ó, fulano, chegue-se aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Sente-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. E depois de você, eu. Então ele respondeu: Eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: No dia que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Rute, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: Nesse caso eu não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderia fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar o negócio tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava o negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: Faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Hoje vocês são testemunhas que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunha disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram:
somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher, que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der, dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Rute dá à luz Obed. Assim Boaz recebeu Rute e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá a renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi.